Notícias do Judiciário de Mato Grosso. É a TV.jus que começa agora. Olá! Violência sem fim. A ação de justiceiros preocupa autoridades em todo o Brasil. Que a gente poderia chamar de um retorno à barbárie. E tem ainda, TRE faz o alistamento eleitoral de jovens na capital. Agora, na TV.jus. A legalidade quanto ao uso do espaço público por empresas privadas. Este é um dos temas do curso de qualificação que discute o Estado e propriedade. O objetivo das aulas é proporcionar aos juízes e desembargadores mais conhecimento sobre o tema Estado e propriedade. A juíza que conduz o curso explica que o assunto está presente no dia a dia de muitos magistrados. Facilitar o trabalho de quem vai decidir as situações envolvendo relações sobre a propriedade, sobre a atuação do Estado em relação à propriedade privada e sobre a atuação do cidadão em relação à propriedade pública que está à disposição da coletividade. Em questões como desapropriações, por interesse público, por necessidade pública, e a formatação em si, de como que se dá a legitimidade e legalidade de todas essas instituições. Para este juiz, que atua na comarca de Juína, o curso é fundamental. E nessa relação conflituosa, terra urbana, rural, poder público, a qualificação do juiz, estudar, ler, então é importante, é fundamental. É um tema multidisciplinar, né? Ajuda tanto na vara de direito agrário como na civil, você acaba fazendo a pública, criminal, você vai utilizar esse tema em todas as áreas. Presidente Orlando Perry participa do 98º encontro do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, que será entre os dias 27 e 29 de março em Palmas, Tocantins. Mato Grosso apresentará 4 temas, entre eles a compensação orçamentária da União à Justiça Estadual. Já dados do CNJ revelam que 30% dos processos em andamento de todo o país são de competência da Justiça Federal. Outro ponto é a modificação da Resolução número 106/2010 do CNJ, que estabelece critérios objetivos de merecimento para a promoção de magistrados e acesso aos tribunais. O entendimento é que a produtividade deve estar entre os principais pontos analisados. Tem também a Resolução 185 de 2013, que regulamenta o cronograma de adesão dos tribunais brasileiros ao processo judicial eletrônico, e um debate sobre a Resolução 184 de 2013, que estabelece que toda lei que versa sobre a criação extra de cargos deve ser analisada primeiramente pelo CNJ. TRE percorre escolas de Cuiabá. É a Semana do Jovem Eleitor. Os detalhes a gente mostra em instantes. Pergunte, reclame, dê sugestões. A Ouvidoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quer ouvir você. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso incentiva a participação de jovens no processo eleitoral deste ano. Essa estudante só vai completar 18 anos após as eleições que ocorrem em outubro. E mesmo sem a obrigação de votar, ela optou por tirar o título de eleitor para ir às urnas e escolher os representantes que vão ocupar os cargos no Legislativo e Executivo. O pensamento do jovem ele tem que ser mudado. Ele tem que estar interagido com a política, porque o jovem é o adulto de amanhã, ele é a mudança. A estudante conseguiu a emissão do documento sem nenhum esforço. E ela não foi a única. É que os servidores do TRE percorreram 4 escolas, entre públicas e particulares de Cuiabá, para incentivar os jovens de 16 e 17 anos a conhecerem e a participarem do processo eleitoral. Para que eles possam defender os direitos de cidadão. Além de se alistar como eleitor, os alunos acompanharam uma palestra sobre o exercício do voto consciente e a boa-fé do pleito eleitoral. Não basta só tirar o título de eleitor, é preciso votar com consciência, que no dia que esses jovens forem às urnas, é preciso estarem conscientes das escolhas.
Nas escolas, o foco são os adolescentes de 16 e 17 anos. Mas as pessoas com 18 anos ou mais, que ainda não têm o título de eleitor, devem procurar a Casa da Democracia, que fica na Avenida do CPA, ao lado do Tribunal Regional Eleitoral, ou o Ganha Tempo, que fica na Praça Ipiranga, até o dia 7 de maio, e levar os documentos pessoais e um comprovante de residência. No caso dos homens, ainda é preciso apresentar o reservista militar. E apesar desses jovens ainda não terem a experiência de ir às urnas para escolher os representantes do país, eles sabem a importância do voto para a democracia. Sempre tive interesse de votar e agora que estou completando 16 anos, né, tirar o título. Como tem na escola, faz mais fácil e um voto a mais, um voto a menos faz diferença na hora. E chegou a hora das notícias direto da redação. É com Camila Cecílio. Lojas Americanas terão que indenizar uma cliente em R$ 7.240 na cidade de Rondonópolis. O caixa da loja esqueceu de retirar o sensor antifurto de uma roupa comprada pela consumidora e, ao passar pela porta, o alarme disparou. Ela foi abordada por seguranças como suspeita de furto. A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso terá que liberar mercadorias apreendidas ilegalmente de uma empresa de Cuiabá. A decisão é do juiz Márcio Aparecido Guedes, que entendeu como abusiva a retenção dos produtos para forçar o recolhimento do ICMS ou da multa devidos pelo contribuinte. Essas são as notícias da redação. Voltamos ao estúdio com Kátia Medeiros. A seguir, a opinião de especialistas de Mato Grosso sobre a ação dos chamados justiceiros. É já já. Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Fale conosco. Fazer justiça com as próprias mãos. O assunto ganhou repercussão nacional depois da ação de grupos que decidiram sair às ruas para punir criminosos. Uma reportagem especial mostra as consequências deste tipo de ato. Uma pesquisa realizada por uma organização não governamental do México aponta que 16 cidades brasileiras estão entre as 50 mais violentas do mundo. Cuiabá ocupa o 29º lugar no ranking. Diante de tanta violência e criminalidade, tem sido cada vez mais frequente registros de casos em que pessoas buscam fazer justiça com as próprias mãos. Nós tivemos um caso recente, aqui no Pedregal, salvo me falha a memória, onde após um homicídio, a população, querendo crer que o autor fosse uma outra pessoa, diligenciaram e pegaram ele e agrediram até a morte. O delegado alerta que justiça pessoal é diferente de legítima defesa e pode resultar em processo criminal. O cidadão, quando ele comete a justiça com as próprias mãos, ele está naquele momento irado ou influenciado por terceiros e sem motivo nenhum legal, ele passa a querer fazer justiça, ou seja, ele vai fazer o papel da polícia prendendo, ele vai fazer o papel do Ministério Público acusando e vai fazer o papel do juiz condenando de imediato aquela pessoa, ou seja, em infrações de segundo, ele faz todo o julgamento daquele fato, condena a pessoa e executa. No caso, se a pessoa não for a óbito, ele responderá por lesão corporal ou tentativa de homicídio e, vindo a óbito, ele responderá por homicídio. A juíza explica que muitas atitudes violentas são motivadas pelo sentimento de vingança. Vingança não é crime propriamente dito. Ela faz parte dos motivos do crime, da personalidade do agente, da culpabilidade. Então, se vai dizer que ele praticou por culpa ou por dolo. Dolo é a vontade livre e consciente de praticar determinado crime. Então, ele vai se vingar porque ele quer. Ele tem ódio, ele está com raiva porque ele sofreu tal coisa dessa vítima e agora é a hora dele fazer justiça com as próprias mãos. Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Isso a lei proíbe. Por isso que existe o juiz. O Estado juiz. Dezenas de casos de pessoas que decidiram fazer justiça com as próprias mãos têm ganhado destaque na mídia nacional nas últimas semanas.
O mais polêmico aconteceu no Rio de Janeiro, quando um grupo denominado Justiceiros espancou e prendeu um adolescente nu a um poste por uma trava de bicicleta. O garoto era suspeito de praticar assaltos em um bairro nobre da cidade. Todo mundo pode viver e resolver os seus conflitos pacificamente. Nesse sentido, se a pessoa comete algum crime, alguma violência, em algum momento da sua vida, seja da sua vida individual, ela se perdeu em relação a esses valores. Ou também por conta das questões sociais que lhe ficaram faltando nesse convívio na sociedade. A falta da escola, a falta da igreja, a falta da assistência social e psicológica, a falta do trabalho, de uma qualificação profissional, a falta de políticas públicas que integrem esse indivíduo no seio da sociedade de forma produtiva e de uma forma que ele respeite os valores que a sociedade construiu. Uma enquete feita pelo portal do TJ revela que 71,74% dos internautas não aprovam a ação de grupos que querem fazer justiça com as próprias mãos. Apenas 28,26% dos participantes são a favor desse tipo de atitude. Não é possível, em pleno século XXI, que a gente continue se sentindo inseguro e praticando a violência com as próprias mãos. Isso é um retorno que a gente poderia chamar de um retorno à barbárie. E isso não é bom para o processo civilizatório e muito menos democrático. A TV.jus fica por aqui, mas não se esqueça, a gente volta amanhã. Até lá!